entrei no terceiro ano. O que eu fiz no terceiro ano, né? No terceiro ano, eu optei por a seguinte análise. Eu vi assim, quais as matérias que eu não tinha ainda indo bem, eu não tinha conseguido ir tão bem em matemática, eu tinha dificuldade em português e em inglês. Eram as matérias que eu tinha mais dificuldade. Tinha outras matérias que eu ia muito bem, tipo física, eu tinha conseguido gabaritar a prova de física na URGS, que na época era uma das provas mais difíceis, mas ironicamente, assim, eu era muito bem, era muito tranquilo para mim a prova de física. É um assunto que eu gostava bastante. Tanto que eu até deixei, neste ano, tomei a decisão, na terceira prova de vestibular, eu tinha tomado a decisão, se eu não passasse, eu ia ser professor de física, que era uma das coisas que eu tinha considerado. Esse meu gosto de ser professor, naquela época, já existia. Então, eu tomei a seguinte decisão. Conversei com os meus pais, a gente fez uma vaquinha em família. É até emocionante de lembrar dessa época, porque cada um ajudou de um jeitinho. A minha avó e a minha tia puxaram daqui para puxaram dali, me deram um cursinho numa matéria específica. Agora eu não vou me lembrar quem é que ajudou no quê. Não me lembro quem é que ajudou no quê, mas a gente se dividiu. Um pagou meu pai pagou minha mãe pagou outro, e a minha avó e a minha tia pagaram o outro. Então, assim, não tinha dinheiro para fazer o cursinho completo, mas a gente pagou por disciplinas, porque eram as disciplinas que eu tinha dificuldade. Estava andando nesse período, nesse processo aí, tentando dando o meu melhor para crescer, para me preparar para o vestibular, e aí aconteceu um momento difícil da minha vida, que foi a gente encerrar o meu namoro. Foi foi importante esse término desse relacionamento, desse namoro. Por quê? Porque era um relacionamento que não tinha nada a ver comigo. Bom, foi muito interessante esse término de namoro, porque é um relacionamento que hoje, para mim, faz muito sentido, que nós éramos pessoas muito diferentes. Então, não éramos compatíveis em termos de relacionamento de longo prazo. Foi muito bom na época, mas não era compatível para o longo prazo. Só que hoje eu entendo com a maturidade que eu tenho agora, né? Na época foi bem dolorido de passar por essa frustração. E aí, vocês imaginam, eu era final de adolescência, início da juventude, sofrendo com aquelas angústias naturais de falta de autoestima, de falta de convicção dos seus valores, e aí sofrendo com aquele mundaréu de emoções, precisando de energia para enfrentar aquele mega desafio do vestibular. E eu tomei a seguinte decisão, né? Então, Márcio, eu vou fazer o que eu sei fazer melhor, que é estudar. Essa foi a minha decisão. Então, mergulhei nos estudos. Só no final de semana que eu encontrava meus amigos para relaxar. Naquela época, eu já entendia que precisava haver um equilíbrio. Então, era de segunda a sexta-feira era estudando, final de semana não estudava. Focava para ter um convívio com os meus amigos e um convívio para estar conectado assim com momentos de lazer. Foi, então, provas de vestibular, passei as provas de vestibular e acabou as provas de vestibular e ia sair o listão. Naquela época, eu tomei a seguinte decisão: eu não ia ficar naquela frente daquele maldito rádio para esperar o meu nome. Então, eu peguei um ônibus, fui até a reitoria da URGS, que era o local onde a Vrana, me lembro que era a reitora da época da URGS, ia publicar a lista. Fui para lá, me lembro que cheguei bem cedinho, extremamente ansioso. Então, fui lá para a URGS, cheguei lá na URGS e esperando a lista. Me lembro da ansiedade, aquele nervosismo, a barriga com aquele nó na barriga, esperando sair a lista do vestibular.